Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. Quanto aprendizado essa semana, não é, gente? Ai, como é uma bênção ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. E mais feliz ainda é aquele que ouve e pratica. Sabe que eu acho interessante, né? Porque o meu pai foi coroinha, né, quando pequeno, da Igreja Católica, e a Igreja Católica tem muitas pessoas que dizem que são católicos praticantes. E você não vê assim outras religiões falando isso, mas sabe que independente da fé que você professa, né, quando você tem um conhecimento que chega à luz, que a gente fala, até a pessoa, feliz daquele que ouve e pratica, a esperança para aquele que ouve e pratica o que ouve de bom, não é? Não é que ouve e pratica o que é ruim. É péssimo quem ouve e pratica o que é mal. Para esse, a destruição é certa, né? Tanto na agora, nessa vida, quanto na porvir. Mas olha só, aquele que ouve e pratica o bem, que bênção é, ele usufrui. Agora, no dia de hoje, das bênçãos de Deus. É isso que Deus quer para a vida da gente, que a gente usufrua do bem que Ele tem para a gente. E vou te dizer, quando Ele fala de usufruir de algo bom, é realmente bom, na íntegra, de verdade. Quando a gente recebe de Deus uma dica e orientação, confie de olhos fechados, porque Ele está cuidando de tudo. E ele zela mesmo, viu? Davi, olha gente, ele estava já cansado das perseguições. Pensa bem, uma pessoa sendo perseguida, a família, né, tendo que ser cuidada e amparada no deserto. Vai para lá, vem para cá, só fez o bem, lutou as guerras para vencer, para ajudar o reinado. E estava cansado, esgotado, com os homens lá, tudo com fome. E aí vem a história que você pode ler na Bíblia, né? Tá nesse trecho aí dessas perseguições de Saul contra Davi. Vem a história de Nabal e vem a história de Abigail. Olha só, tá cansado, cuidando lá no deserto das ovelhas de Nabal, um homem muito rico, um fazendeiro chamado Fazendeiro Mesquinho. E ele cuidando de tudo. Esse homem tinha muitas posses numa cidade chamada Parã, mas era um rico mal-humorado e tinha um caráter mesquinho, egoísta. E estava na época, gente, de tosar as ovelhas, que era um período de hospitalidade. Davi e seus homens, eles precisavam de mantimentos, né? E o filho, então, de Jessé enviou 10 jovens para falar com Nabal o seguinte... Falou assim, fala para ele, cumprimente ele, deseje paz para ele e a família, prosperidade. Davi deu as orientações para os seus soldados, né, irem lá falar com Nabal. E falou para ele falar o seguinte, assim, para eles dizerem assim, nós estamos cuidando, ajudando, nem havia naquela época muitos saqueamentos, né? Imagina, os saqueadores vinham, levavam as ovelhas, matavam as pessoas que cuidavam das ovelhas. E Davi, enquanto estava lá no deserto, ele não podia nem guerrear as batalhas de Saul, porque senão seria pego, estava fugido, escondido. Mesmo assim, ele estava procurando fazer o bem para as pessoas, né? Estava cuidando ali daqueles trabalhadores, ele estava trabalhando também. Né? Então, olha só, naquele momento ele estava evitando que viessem saqueadores, estava protegendo as ovelhas daquele homem, mesmo sem o homem pedir. Estava cuidando, estava guardando. Só que ele estava com fome e os soldados também. Aí ele falou assim, já estou um tempo guardando as suas ovelhas, acabou os mantimentos deles, né? Acabaram-se os mantimentos. Estou um tempo protegendo os seus servos e tal. Eu gostaria de pedir, já que é uma época de hospitalidade, de ajuda, que você mande comida para os meus homens, já que a gente tem feito assim, cuidado, né? Mesmo sem você pagar a gente, sem nada disso e tal. A gente fez de voluntário coração, mas agora a gente está com fome, a gente está precisando do básico, da comida. E disse que, humildemente ele mandou, né, esse recado, e disse que Nabal falou, quem é esse aí? Quem é esse tal de Davi? Tem um monte de gente que foge do seu senhor, não tem nada a ver com você. Né? Desprezou totalmente a atenção, o cuidado de Davi, o zelo, a proteção.
né? É como se ele fosse um protetor dos bens do homem ingrato, né? E aí diz que Davi ficou furioso, gente. Ele ficou bravo. Queira ou não, Davi era o futuro rei ali de Israel. E aquele homem rico, ele estava negando para o rei. Só que ele assim, ele não sabia e nem quis saber. Ele desprezou a ajuda de alguém que estava com fome. Entendeu? Tipo, estava com fome. A pessoa queria comer, estava trabalhando ali, só estava pedindo o básico. Mesmo que não fosse o rei, estava com fome, gente. Só queria o que comer. E zombou e desprezou, humilhou e falou, não tem nada a ver com isso. Aí Davi ficou bravo. E dessa vez, Davi falou, Pois agora então vai ficar 200 homens guardando as bagagens e vai 400 comigo. E vocês vão ver se amanhã vai ter um vivo na família de Nabal. Subiu o sangue, hein? E ficou bravo o guerreiro que estava fugindo de Saul, porque Deus assim colocou no coração dele que não era para matar o outro ungido, porque ele era ungido também. Nessa lição a gente aprende, gente, que Deus permite a gente passar por algumas coisas e há um tempo para tudo também, né? Davi era ungido também, Saul era ungido, ele falou, não, Deus no seu tempo vai acabar com Saul, na minha mão não será. Deus vai no tempo certo me dar o reinado, não é agora. E às vezes a gente fica impaciente, né? Quanto ao tempo. Diz que quando Abigail, a esposa de Nabal, ficou sabendo através do servo que falou assim, o seu esposo é maluco? Olha o que ele fez com Davi, que estava cuidando da gente, protegendo a gente, zelando por nós, dia a dia. Foi o servo que levou e falou para a mulher do Nabal. Entendeu? E falou assim, olha, ele estava nos ajudando, ele estava nos auxiliando, tudo que ele falou é verdade. Se não fosse ele, já não teria nenhuma ovelha, nenhum servo de vocês. Se ele não tivesse cuidado da gente, ele só pediu comida. Se eu fosse a senhora, eu tomava uma atitude. E ela correu e preparou tudo rapidinho e foi lá interceder. Ela foi a mediadora, né? Foi lá interceder e ela já ajoelhou e o dignificou como rei mesmo. Então, há circunstâncias na vida que as pessoas passam, há momentos de aflição e a gente tem que respeitar o ser humano como ser humano, não é porque ele tem recurso ou não tem. Naquele momento, Davi não tinha dinheiro, ele estava pobre de tudo, necessitado. E tem gente que só respeita o outro na hora que está numa condição financeira boa, né? Tem que respeitar o ser humano como ser humano, independente da condição financeira, gente. É gente, é ser humano. E olha só, ele estava num momento difícil, mas as coisas mudariam e mudaram mesmo, né? Então, a gente nunca deve desprezar ninguém por questões financeiras, por dificuldade na vida. De jeito nenhum, pode ser que mude a gangorra. E se não mudar, de qualquer forma, a gente deve respeitar o ser humano como ser humano. Veja que Davi ficou irritado. E ele precisava, diz que nessa história, Deus permitiu ele passar por isso, para ele aprender a ser paciente. Ele precisava ainda aprender a paciência. Já pensou? Ele estava sendo super paciente com Saul, incomodando ele, mas precisava ainda de mais paciência. E essa semana eu pedi, Senhor, me dá tranquilidade, me dá paciência. Eu tenho até medo quando eu peço paciência, né? Porque vem turbulências maiores ainda. Mas é isso que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos treinar para sermos pessoas muito mais hábeis. Porque às vezes a gente tem paciência e perde a paciência, acaba com tudo que conquistou. Já pensou? Diz que ele ia pegando a justiça nas próprias mãos e Abigail fala, não pega a justiça nas suas mãos. Você foi ungido para lutar as causas de Deus, não as suas causas pessoais. E, gente, nisso aqui a gente pensa, né? Senhor Deus, quando Deus pega a situação na mão e a gente tira da mão de Deus, a gente só faz besteira. A gente só atropela as coisas e faz mal para a gente mesmo, ainda que seja justo, tá? É pegar a justiça nas próprias mãos. Diz que quando Abigail contou que ela foi lá, né, no dia seguinte, depois da festa de Nabal negar
a comida para Davi, que ela foi interceder, e ela contou no dia seguinte, disse que ele ficou paralisado, né, por 10 dias e morreu. Então assim, Deus pegou nas suas mãos. Estava certo o que Davi sentiu, mas não o que Davi ia fazer. Davi teve um sentimento de aversão porque estava Nabal sendo injusto mesmo. Mas ele não devia fazer aquilo que tanto ele tinha sido paciente não fazer com os outros. Ele estava fazendo com Nabal agora. Entendeu? Então ele já estava querendo executar a vingança ali. Né? Então, gente, como é importante a gente entregar nas mãos de Deus, e ele faz do jeito certo. Ele fez justiça tanto quanto Saul, né, morreu na guerra, como Davi falou, ou ele vai morrer de velhice, ou ele vai morrer na guerra, ou o Senhor mesmo vai matar ele, mas eu não vou fazer isso, na minha mão não será assim. Já Nabal, ele perdeu a paciência, falou assim, agora vai ser na minha mão. Aí Abigail entrou, enviada por Deus para dizer que não seja nas suas próprias mãos. Então, se você tem alguém que lhe persegue, algum inimigo seu, hoje a gente tem que pensar sério nisso, cuidado com a justiça nas próprias mãos. Não duvide que Deus faz porque ele faz, ou ele faz diretamente, ou ele manda outro para fazer através de outras mãos, né? Então, pense bem, vamos pensar sobre a justiça divina. Não ache que Deus não faz porque ele faz. E faz certinho e na hora certa. E quer nos ensinar a paciência. Gente, que aprendamos de Deus, então, essa paciência que ele quis ensinar para Davi com tantas perseguições. Já pensou? O que Deus queria ensinar para Davi? Paciência. Em suma, é isso. Deus nos ensinando a não esgotar a paciência. Que Deus possa nos ajudar a realmente agirmos como Deus deseja, não é? Não desgastar a nossa fé e não esgotar a paciência, porque o que mais Deus quer nos dar é a habilidade para lidarmos em toda e qualquer situação, honrando o nome dele, ajudando a gente mesmo e a todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, não é? Com as lições dessa semana, que possamos entregar nas mãos de Deus todas as coisas, porque ele é bom. E a sua bondade e justiça caminham juntas, duram para sempre. Um grande abraço para você, desde já um feliz sábado. E amanhã, então, tem fotinho do livro Escolhidos para lermos juntos, porque somos juntos adoradores determinados para o bem. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!